Paz do Senhor, flores de Jesus. Diretamente daqui de Abreu e Lima, Pernambuco. Vamos se ajeitando. A conversa vai ser um pouquinho mais longa. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, para a glória de Deus. Como vocês viram, né, no tema desse vídeo, né, eu vou falar um pouquinho sobre a descoberta de um câncer da tireoide, ou melhor, na tireoide, né? E esse vídeo serve de alerta. Foi isso que Deus pediu para mim falar para vocês. Esse vídeo serve de alerta, que muitas vezes a gente, né, cuida de uma coisa, cuida de outra, e tem coisas que são mais simples e a gente não cuida. Mas o que eu queria falar para você, que desde 2023 que eu venho sendo acompanhada no Hospital das Clínicas, né? Estou trocando os hospitais. No Hospital das Clínicas, eu estou sendo acompanhada lá para endocrinologista, né? E consultora da doutora Patrícia. E vem, né? Desde 2016 que eu tomo o Puran, tinha parado, depois voltei, em 2022 para 2023 eu voltei a tomar o Puran. Na época eu descobri o hipo, né? Que é um problema na tireoide também, dos hormônios. Que tanto faz você estar com muito hormônio como pouco hormônio. No caso meu era o hipo e acho que era menos, uma coisa assim. E ficava, né, questão de emagrecer, questão de inchaço. Aí muita gente pergunta, mas tá com a perna inchada, não sei o que, tá com o pé inchado. Não é questão de circulação, é questão do hipo. Aí no caso, eu sempre tomei o Puran. Comecei com 25, aí foi aumentando para 50, acho que depois foi para 75, foi para 100 e agora para 125. Tem as miligramas, né, que a gente vai tomando. E é tipo como se eu estivesse repondo o hormônio, né, para o nosso organismo. Aí até aí tudo bem. E fui sendo acompanhada no ultrassom da tireoide, que é essa parte aqui da gente. Aí fui fazendo o ultrassom. No primeiro ultrassom, que foi em 2022, até que a gente começa a andar nos médicos, né? Aí o primeiro ultrassom foi em 2023. Aí fiz o primeiro ultrassom, ó, os papelzinhos. Tem um bocado de papelzinhos. Aí fiz o primeiro ultrassom, 2023. Ok, tudo bem. Deu um nódulo e mais, acho que deu 3 nódulos. Mas aí 2, ela disse que era benigno e um meio suspeito. Aí, vamos acompanhar esse nódulo, vamos. Aí passou uma punção. Não sei se vocês já fizeram punção. Eita exame. Não é um exame bom, mas é um exame necessário. Então, nem sempre o que é bom, né? E a gente sabe que exame, a maioria nada é bom. Mas eu tive que fazer o primeiro em 2023, fiz o segundo em 2024. Não vou ler o resultado porque vai ser muita coisa para você estar lendo aqui, né? E cada um vai dar um resultado. Não adianta, o meu resultado pode ser diferente, pode ser parecido, mas igual, sempre tem alguma coisa diferente, né? E aí deu esse nódulo, ela ficou meio desconfiada, aí passou outro 2023, outra punção, chama PAF, né? PAF, que é um procedimento com agulha, que ela bota ultrassom, assim, fica com ultrassom no pescoço, ela fica com ultrassom, aí pega uma agulha, aí passa tipo uma pomadinha, né? Tem uma pomadinha que fica meio, não fica tão seco, né? É como se fosse dar uma dormentezinha, mas não. Aí fura, como se fosse, sei lá, uma injeção, pronto. Como se fosse uma injeção, só que ali ela vai ter que ir lá no nódulo, puxar a substância do nódulo para botar na lâmina para ir mandar fazer o exame. Não é um exame bom, mas é um exame necessário. Nós precisamos fazer. Como somos mulheres guerreiras, eu digo que a gente tem um filho, pronto. A mulher tem um filho, seja cesáreo, seja normal, acabou-se, minha filha. Você passou por um processo que só você e Deus sabe. De todo jeito tem lá as suas dificuldades. Então aí eu fiz o primeiro em 2023, deu inconclusivo. Fiz o segundo em 2024, deu inconclusivo. Só que em 2024 ela foi e disse, olha, Dijane, se continuar dando inconclusivo, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Por quê? Pela medicina tem que ser no máximo 3 exames, ela disse. Mas no segundo eu já podia fazer sua cirurgia, mas eu quero fazer mais um.
Ai, doutora, ela fez, eu sei que o exame não é bom, é chato, mas é preciso fazer. Eu disse, meu Deus do céu, me ajude, Jesus. Aí fui de novo. E aí foi quando eu fiz agora, em 2025, que deu, né? Ó, vou ler aqui pra vocês. É umas coisas meio complicadas, mas vou ler um pouquinho. Os esfragos citológicos coroados da técnica de vapor. Eu vou pular essa parte, porque aqui é mais técnico, a gente não vai entender muita coisa. Aí no final ela fala assim, conclusão. Conclusão suspeita de carcinoma papilar, categoria 5, da classificação Bethesda. Pronto. Só por ser esse carcinoma papilar, já é cirúrgico, né? E por ser 5 é mais cirúrgico ainda, então já está numa suspeita como é que diz? Eles falam suspeita, mas já é um câncer na tireoide, por isso que tem que tirar, é um nódulo maligno que ela chama, né? A doutora chama nódulo do bem e nódulo do mal. Aí tem que tirar a tireoide, né? Fazer lá o processo da retirada, porque ela disse que no meu caso, que tem gente que não tira todo, tem gente que tira só a metade, dependendo de onde é que o nódulo tá. Mas ela disse que no meu caso ele tá no meio. Tá no meio. Aí vai ter que tirar tudo, porque não tem como tirar. Se tivesse aqui ou aqui, dava pra tirar um pedaço e deixar outro pedaço, mas não dá. Aí você vai tirar tudo. Aí, pense no susto. Quando foi no dia, acho que eu voltei nela dia 7, foi dia 7, quando eu voltei pra ela. E o susto que foi, né? Aí, pra dar a notícia é muito engraçado, o médico pra dar a notícia. Olha, Dijane, não vou dizer que é uma notícia boa, né? Também vou dizer que é uma notícia ruim, que não é um dos piores. Porque muita gente quando vê esse nome câncer, pronto, já tem gente que morre já com o nome. Né? E a gente sabe que o nome câncer está abaixo do nome de Jesus. A gente tem o nome de Jesus que está acima. Aleluia! O nome de Jesus está acima de todo nome. Então, eu já sabia porque eu já estava preparada, porque eu tinha pegado o exame e já tinha aberto. Aí o marido falou, não abre, mas ele veio aberto. Ó, vê só, o exame veio assim, aberto. Ó, o exame veio aberto. Aí não tinha como eu não ver. Então, eu já li tudo, já vi tudo e já tinha como não dizer. Aí quando a doutora veio dar a notícia, ela veio bem delicada, né? Aí meus olhos ficou igual do Gato de Botas, quem já assistiu o filme, lacrimejando assim, eu... Aí ela explicou o tratamento, que era um tratamento bom, né? Que não aperreasse, que o tratamento era um tratamento meio chatinho, mas que fazia a retirada, e depois da retirada teria, se precisar, e tem iodoterapia. Nem todo mundo precisa, só sabe quando faz cirurgia, ela disse, ou quando faz ultrassom de pescoço, que no caso eles pediram para mim fazer. Ela me deu até a requisição para me fazer. Vou fazer o cardiológico e vou fazer exame de sangue, que aí já foi no outro hospital, exame de sangue, e vou fazer o do pescoço. Tem que fazer o do pescoço, né? Então, assim, aí foi quando ela disse, não, vou encaminhar você para o Hospital do Câncer, porque nas clínicas, o Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco está muito cheio. E a gente só está com um médico cabeça e pescoço, que aí quando a gente vai para um médico chamado cabeça e pescoço, que a gente nem conhece, mas a gente vai conhecer agora. E aí vou eu com o médico cabeça e pescoço lá nas clínicas, e o Senhor abre as portas, para a glória de Deus. Nas clínicas não, no Hospital do Câncer, trocando para outro hospital. Chego lá, Deus fez milagre, consegui ser atendida lá, já foi o consultório da doutora Luciana, Luciana Arcoverde, é o sobrenome da doutora. E aí você é acompanhada lá e passou todos os exames, e se eu já tivesse com os exames, já queria fazer a cirurgia. Aí eu disse, meu Deus do céu, calma. Aí fui lá, né, é um hospital assim que você, meu Deus do céu, o amor das pessoas para lhe atender, o cuidado, né, eu tô até de rosa, outubro rosa, né, porque eu disse, vai ser no outubro rosa, olha que eu descobri.
né, que geralmente é câncer de mama, câncer de útero, mas tem outros tipos, né? E eu acho, não tenho certeza que esse da tireoide deveria ter exames para todas as mulheres, sabe? Porque ele é silencioso. No meu caso, só descobriu porque eu faço o tratamento com endocrinologista por causa do hipo. Mas se eu não fizesse tratamento com endocrinologista, só Deus sabe quando é que ia ser, que ia descobrir. Porque eu disse, Senhor, revela o que é que está por trás, escondido. Né? O que é que está escondido aí? E arranca em nome de Jesus. E o Senhor faz, né? Tem casos que vai ser assim, ó, botou a mão, curou, puf. Tem casos que vai para cirurgia e tudo bem, né? Tudo bem. Vai, o médico está aí na terra para Deus usar. E o médico dos médicos é o nosso papai. Como a médica faz, eu faço a minha parte, tem a parte de Deus, né? Mas Deus é bom em todo tempo, né? Eu só tenho que agradecer ao Senhor, né? Porque Ele tem cuidado, né? Tem cuidado de todos os detalhes, né? E aí, vou para o exame dia 28 do mês que vem ainda, mas eu já queria antecipar para falar a vocês, né? Disso que está acontecendo. E vocês realmente procurarem, quando vocês forem num ginecologista ou num clínico geral, peça esse exame. Diga, doutor, dá para o senhor passar o exame dos hormônios para ver como é que está a minha taxa hormonal? Eu também queria fazer o exame, a ultrassom da tireoide, porque é um exame, a tireoide é algo tremendo na vida da gente, que o Senhor, Ele é perfeito, né? Ele criou tudo perfeito. E a tireoide, ela que libera os hormônios para o nosso corpo trabalhar. Tem gente que está em depressão hoje, não é doenças, alguma coisa de ruim que elas estão vivendo só, não. É porque os hormônios dela estão tudo descontrolado. E aí, quando você vai para o médico, ele organiza os seus hormônios, passa lá o que tem que passar para você tomar. E aí o hormônio é organizado e a pessoa volta a ser alegre. Porque às vezes está triste, porque realmente o hormônio está lá embaixo. Entendeu? Então está alto demais, está tudo alterado. Então, assim, a mulher tem lá essas delicadezas que tem que prestar atenção, né? Então, eu queria passar isso para vocês, né? Eu tô bem, graças a Deus. Já fui ministrada com a palavra de cura, glória a Deus. Deus, Ele cuida da gente, Ele diz que está comigo em todos os momentos, e eu sei que a palavra do Senhor diz, né? Mas quando Deus diz assim, lado a lado, ombro a ombro, né? De tudo que você vai passar, em nome de Jesus, não vai ter sequela. Vai passar, para a glória de Deus, vai passar. Então, mulheres, se cuidem, faça, né, o exame de mama, faça o exame do útero, a prevenção. E esse agora da tireoide, que eu também acho que é muito importante pra gente, que muitas mulheres não sabem. E aí eu descobri que várias mulheres, até com 15 anos, já descobriu que tinha. Então, assim, é uma doença que não tem idade, não é? Não tem idade, é uma coisa que a gente tem que se cuidar realmente e a gente precisa realmente estar atenta. Amém, meninas? Então, que eu quero dar uma palavra também, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. Que está lá em Isaías 53. Aleluia. 53. Aleluia. Vou ler a partir do 3, que diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. O Senhor já sofreu por nós. Como alguém de quem os homens os esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Nossas enfermidades o Senhor levou naquela cruz. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia, aleluia. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Tem versão que diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu já creio na cura. Eu já creio que Deus já fez. Eu creio que Deus já moveu tudo que eu vou precisar para a glória dele.
Então, eu quero deixar essa palavra também para você que está passando por esse momento, que não é fácil. Não é fácil. Mas uma coisa eu peço a você: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus e faça a sua parte. Não se tranque num quarto. Não vá chorar desesperadamente. Eu sei que na hora que recebe a notícia é uma notícia difícil. Mas a gente não pode ficar chorando, 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 que só vai atrapalhar o tratamento. Você tem que se agarrar com Jesus. Dizer: Senhor, o Senhor é bom. Essa doença não é do Senhor. Eu sei que isso foi coisa do diabo mesmo. Que a doença não é de Deus. O diabo lança a doença, o Senhor tem a cura. Então, em nome de Jesus, a enfermidade já foi curada. Em nome de Jesus, a gente já tem esse direito que o Senhor, Ele ganhou lá na cruz. Naquela cruz, Ele foi por mim e por você, para que a gente fosse curados, para que a gente fosse restaurados, para que a gente fosse salvo, para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente um dia estivesse com Ele no céu. Aleluia! Que você aceite Jesus se você ainda não aceitou. Que você queira viver a palavra do Senhor nessa terra ainda, que ainda dá tempo. Oh, glória a Deus! Que essa palavra toque o seu coração, que você queira uma novidade de vida. Aleluia, creia que o que a gente passa nessa terra, teremos aflições. Jesus já tinha falado, mas tem bom ânimo. O dia mal chega para todo mundo. Não adianta você dizer: acontece, o dia mal acontece. Né? E a gente faz o quê? Glorifica o nome do Senhor e diz: Senhor, esse dia mal vai passar, porque nada fica na nossa vida para sempre. Então, que você nesse dia receba do Senhor refrigério. Se você está nesse dia perturbado por causa de notícia ruim, que você se agarre com o Senhor. Se agarre com o Senhor, se agarre com a palavra de Deus. Como da tristeza vier, você diga: o meu Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Eu estou passando por um vale da sombra da morte, mas eu vou passar, eu não vou ficar. Comece a falar a palavra. Sabe, a melhor coisa que a gente faz quando a gente está passando nesse momento é falar a palavra. Porque o inimigo, ele vai aproveitar o momento para lançar setas. Vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Oh, se brincar, ele mostra até o caixão. Ele me mostrou. Ele mostra até um caixão a gente. Mostra tudo que você imaginar. Né? E eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Isso foi antes de eu saber da notícia. Então, assim, antes de eu saber do que realmente estava acontecendo, ele me mostrou. E eu repreendi no dia. E depois, quando eu tô fazendo o rema e na aula de louvores. Foi aula de vida de louvor. A ministra foi ministrar na minha vida e realmente ela falou sobre isso. Que o diabo tinha me mostrado morte. Então, assim, são coisas que ele vai lançar. Pode ter certeza que ele vai lançar. Ele não vai lançar coisa boa. Você só vai escutar palavras de cura, de salvação, de libertação na Bíblia. As pessoas ministrando para você, mas quando você não tem ninguém ministrando, você tem que estar errada com isso aqui. Você tem que ler a palavra. Você tem que ler a palavra, a palavra, a palavra. Porque é essa palavra aqui que vai lhe sustentar. Em todos os momentos, seja numa doença, seja no desemprego, seja numa crise na sua família, numa crise de casamento, problema com o seu filho, tudo tem aqui. Tudo tem aqui. Eu estava lendo Provérbios 1, eu disse: meu Deus, Provérbios 1 ensinando os pais a cuidar dos filhos. Para dizer aos filhos, para os filhos não se desviar para o caminho errado. A palavra tem. Não é tremendo? Então, assim, Flores de Jesus, ficou um pouquinho longo, mas que sirva de alerta para as nossas vidas, como serviu para mim, serviu para a sua, né? E que Deus continue abençoando sua família. Vamos orar, né? Louvado e agradecido seja o nome de Jesus nesse dia. Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. A vida daqueles que entregaram a vida ao Senhor, o Senhor está no controle, Pai. E neste dia, se tem alguém nesse vídeo, Pai, que ainda não entregou sua vida, Pai, que ela ou ele venha entregar sua vida ao Senhor, Pai. E que eles possam viver, Pai, verdadeiramente o que o Senhor tem nessa terra, Pai. Porque no céu já está tudo pronto, aleluia. Aleluia, no céu já está tudo pronto, mas há um tempo nessa terra que nós temos que viver. E o Senhor não quer nos dar, Pai, vida e vida em abundância, Pai. Porque a tua palavra diz que o diabo vem para matar, vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor tem vida e vida em abundância, Pai. Aleluia! A vida que o Senhor tem para nós, Senhor, é de abundância. E que neste dia tuas filhas, Senhor, possam viver essa abundância, Senhor. Que elas possam, Pai, ter uma novidade de vida, Senhor. Todos os dias ela levanta e diga: Senhor, obrigada por mais esse dia.
Se eu estou aqui ainda, há propósito para se cumprir nessa terra, Pai. Traz a alegria do Senhor para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que nesse dia, Pai, elas se alegrem no Senhor e elas creiam na Tua cura, Pai. Em nome de Jesus, a cura do Senhor para a vida de vocês nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Flores de Jesus. Que Deus continue abençoando grandemente a sua casa e a sua família. Tá bom? Quiser deixar aí nos comentários, a gente depois vai se falando nos comentários. E aí eu vou passando, né? O que vai acontecendo daqui pra lá. São muitas coisas, mas está tudo no controle do Senhor, a nossa vida. Eu creio nisso, que o Senhor está tomando conta de tudo. Então, o Senhor só manda descansar. Descansar. O Senhor está conosco, amém? Todos os dias até a consumação dos séculos. Cheiro, ficar na paz.